o que muita gente esperava foi confirmado. A Petrobras vai pagar menos dividendos a partir de agora. Tudo isso porque foi alterada a política de distribuição de dividendos da companhia. E por incrível que pareça, as ações dispararam no mesmo dia no mercado. Eu vou te contar tudo nesse vídeo de forma resumida e ainda vou te responder como é que a gente sabe se faz sentido pensar em investir na Petrobras nesse momento. Agora, antes da gente ir pro vídeo mesmo, me conta aqui embaixo o que é que você acha das ações da Petrobras. Você está comprando, está vendendo? E vamos entrar direto aqui no caso da Petrobras, a empresa que já chegou a pagar quase R$17 por ação em 2022 somente em dividendos. Sendo que as ações estão cotadas a mais ou menos R$30 no mercado no momento em que eu gravo esse vídeo. A gente consegue ver isso tudo na planilha inteligente de seleção de ações aqui criada pelo time do Clube do Valor. Quando a gente digita o código da empresa ali, Petro4, a gente vê exatamente o preço de mercado que eu estou falando para vocês e a gente vê que o dividend yield ali passou de 50% nos últimos 12 meses. E aí, se a gente for comparar com outras empresas também do setor petrolífero aqui do Brasil, tipo a PetroRecôncavo de código RECV3, a gente pode colocar também a Prio3 aqui, que são 3 empresas de mesmo setor. O que a gente vê é que o dividend yield da Petro, ele descolou demais dos outros pares. Além disso, se a gente for olhar para métricas de valuation, tipo o preço sobre valor patrimonial, a gente vai ver a Petro aqui sendo cotada abaixo do seu valor patrimonial no mercado. E ela também se mostra mais barata no preço sobre lucro e compara o que a empresa está lucrando com o preço atual do mercado, mostrando que ela está com 2, enquanto o pessoal está com 6,10 aqui, ó. E também o EV/EBIT mostrando uma métrica mais abaixo do que as outras. Ou seja, olhando por essa ótica, o que a gente vê é que a Petro está mais barata do que os outros pares e pagando um dividendo absurdo. Inclusive, você também pode ter acesso a essa planilha gratuitamente. Faz muito mais sentido você confiar nos dados que estão aqui, porque esses sites que a gente usa para analisar ações, que eu uso muito aqui nos vídeos, eles são todos baseados em base de dados gratuitas. E às vezes tem um erro ou outro, já falei sobre isso aqui nesse outro vídeo, onde eu ensino quais os melhores sites para você analisar suas ações. Mas nessa planilha aqui, o nosso time de gestão usou a nossa base de dados paga. A gente usa, inclusive, para as carteiras dos nossos clientes aqui do time de Wealth do Clube do Valor. Você pode baixar essa planilha, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. E aí volta para o dividendo da Petro e a gente pensa, qual é o negócio no mundo que você vai começar hoje e vai te dar 50% de retorno em um ano, em 12 meses. Isso é um retorno absurdo e fica muito claro que ele já era insustentável desde o começo. Por isso que essa queda nos dividendos já era esperada. O próprio diretor da Petro, o Jean Prates, ele entrou no cargo falando que a Petrobras deveria pagar menos dividendos. Está cumprindo ali o que ele prometeu. Só que para que isso acontecesse, precisaria ser feita uma alteração na política de dividendos da Petrobras. Inclusive, se você é um investidor de dividendos, é muito importante entender a política de dividendos por trás de cada uma das empresas. Eu sempre falo sobre isso aqui no canal para vocês. Toda empresa tem a sua própria política para definir o que é que eles vão fazer com o lucro que sobra depois do exercício. É que nem você aí na sua casa. Todo o dinheiro que sobra no seu mês, depois que você paga as suas contas, você tem uma política ali para decidir, X mil reais eu vou investir, esses outros X mil eu vou comprar uma casa nova, vou fazer uma viagem todos os anos. A política de dividendos é a mesma coisa, só que para a empresa. Normalmente você encontra isso ali no site do RI das empresas. No caso da Petro, eu até destaquei a política de remuneração aos acionistas aqui para vocês. E para que a gente entenda o que é que aconteceu com a nova política de dividendos, a gente precisa entender como é que ela era. E toda ela está bem resumida aqui nessa figura, onde uma das principais condições é que a Petrobras não tivesse uma dívida superior a 65 bilhões de dólares. E aí o que a gente vê agora é a Petrobras com a dívida bruta em 271 milhões de reais. Se a gente divide esses 271 bilhões de reais de dívida pela cotação do dólar atual, o que a gente vê é a Petro com uma dívida atual de 56 bilhões de dólares, o que é abaixo dos 65 condicionados aqui na política. E aí, caso tudo isso acontecesse e algumas condições de preço do petróleo Brent também, que não atinge esse valor de 40 dólares por barril desde 2020, a Petrobras distribuiria 60% do seu fluxo de caixa livre em dividendos para os acionistas. Isso quer dizer que tudo que sobrava ali da operação de produção de petróleo da Petrobras, reduzidos o investimento que a empresa fazia, o que sobra é o fluxo de caixa livre. 60% disso virava dividendo. No mínimo, poderia ser feito mais também. Inclusive, o payout aqui da Petrobras, que é a medida de quanto do lucro líquido ela distribuiu em dividendos, tem ficado bem acima disso nos últimos 3 anos, até desde 2020 para cá. Algo que nunca aconteceu.
visto que de 2013 para trás ela distribuía algo em torno de 30%, 40% em payout. Lucro recorde, payout nas alturas, o dividendo veio grande. E agora o que é que mudou com a política nova de dividendos? Tudo se mantém o mesmo, a não ser os 60% mínimo de dividendos que deveriam ser pagos aos acionistas, que agora viraram 45% do fluxo de caixa livre. Isso é uma redução de 25% no mínimo obrigatório a ser pago em dividendos pela empresa. E a gente começa a pensar, putz, será que ela ainda é uma boa ação para quem quer focar em dividendos esse ano? Já vou te falar sobre isso, mas uma das dúvidas que fica agora é como é que vai ficar o lucro da empresa para o futuro. Porque pensa comigo, ela era obrigada a distribuir 60% do fluxo de caixa, agora são 45%. Só que se esse lucro continuar subindo, ou até se ele se mantiver no mesmo patamar, ela ainda vai pagar um dividendo absurdo, visto que se a gente reduzir um pouquinho o dividendo que foi pago nos últimos anos, ainda é um dividendo bom. Só que o que está acontecendo agora com a Petrobras não mostram caminhos tão benéficos para os próximos anos. Até porque a gasolina que está sendo vendida nos postos de gasolina nesse momento está com uma defasagem recorde em relação aos últimos 12 meses, quando comparada ao preço do petróleo internacional, que é o preço que deveria ser utilizado na cotação das commodities como o petróleo. Isso significa que a empresa está tentando subsidiar, vender gasolina mais barata para a população, às custas da própria operação da empresa. Isso tende a comprimir o lucro, mas isso não pode ser feito por muito tempo, nem numa defasagem muito grande. Até porque essa imprudência já foi feita e quase quebrou a Petrobras lá em 2016, quando ela se tornou a empresa mais endividada do mundo. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, é só dar uma maratonada aqui no canal. Inclusive, a Petrobras soltou um comunicado justamente sobre essa defasagem nos preços da gasolina. Isso aqui saiu no dia 31 de julho de 2023, onde ela dizia que o foco é aumentar a rentabilidade do refino pela companhia de maneira sustentável e que os reajustes do preço da gasolina devem ser feitos sem periodicidade definida. Ou seja, ela está tentando ganhar rentabilidade com o refino do petróleo. E eu já expliquei isso aqui no outro vídeo, vou deixar o card aqui explicando por que não faz tanto sentido o refino para a Petrobras e que os reajustes virão sem periodicidade definida, mostrando uma tentativa de controle de preços, mas ninguém sabe qual a dimensão que isso vai ter. Se isso vai durar, se não vai, quanto vai ficar por aí. Até porque se o preço continuar sendo ajustado corretamente, essa redução de dividendos vai permitir que a empresa faça reinvestimentos na própria operação, o que pode, no futuro, aumentar os lucros da companhia e ela voltar a pagar dividendos maiores. Inclusive, foi isso que a própria Petrobras falou depois da nova política de dividendos, falando sobre a necessidade de aumento de investimentos na petrolífera. E um desses reinvestimentos que a Petrobras pode fazer é a recompra de ações pela própria empresa, o que pode ser muito bom para os acionistas, uma vez que essa é uma forma indireta de você receber dividendos também. E como a gente viu aqui na planilha de seleção de ações, o preço da Petrobras parece barato nesse momento. Ou seja, a própria empresa comprar ações dela mesmo no mercado pode ser um movimento inteligente, principalmente para quem já é acionista. E é daí que vem a pergunta da maioria das pessoas. Beleza, Felipe, mas como é que eu sei se a Petrobras faz sentido para uma estratégia de dividendos nesse momento? E é justamente por causa de tantas narrativas que surgem no mercado que a gente gosta aqui no Clube do Valor de investir com estratégias quantitativas, que se baseiam em dados, em números atuais que a gente já tem para tomar a nossa decisão se faz sentido comprar ou vender uma empresa. Foi daí que eu criei a estratégia máquina de dividendos, que busca comprar sempre as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa. Felipe, tu olha somente para os últimos 12 meses, vem quem pagou mais dividendos e compra aquelas empresas? Não, existem critérios mais refinados que buscam comparar a consistência no pagamento de dividendos e a média de 3 anos nesse dividendo distribuído pelas empresas. E o fato é que investir assim gerou um resultado muito positivo, como você pode ver nesse gráfico, e a estratégia bateu o Ibovespa por muito nos últimos 25 anos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar um e-book aqui para você que eu escrevi detalhadamente explicando de onde veio essa estratégia e ainda te mostro 7 ações que estão atualmente dentro da máquina de dividendos. Você pode ter acesso a tudo isso gratuitamente. Tudo que você precisa fazer é clicar no segundo link aqui na descrição desse vídeo. E aí, justamente se baseando na estratégia máquina de dividendos, a Petrobras passa nos critérios de constância no pagamento de dividendos, uma vez que ela já está há mais de 5 anos distribuindo dividendos todos os anos sem falhar. E quando eu vou olhar para o dividend yield médio dos últimos 3 anos, eu vejo a Petro com mais de 29% nesse número, o que coloca ela entre as 10 mais bem colocadas da máquina de dividendos. Isso fica muito claro e muito mais fácil da gente passar por todas as narrativas do mercado. De dizer que é um bom momento, dizer que é um mau momento, que as notícias são boas, ruins, você vai ouvir narrativa para tudo quanto é coisa. Mas o fato é que uma estratégia com resultados comprovados, com um gráfico para te mostrar que ela performou bem no passado, é isso que vai te ajudar a tirar o teu viés emocional e investir com critério. Agora me conta você, o que é que você acha da Petrobras? É uma oportunidade ou é um cilado? Inclusive, se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, não esquece de deixar o like aqui embaixo, gratuitamente também. Se inscreve no canal Seu Dividendo, eu vou estar te esperando aqui no próximo vídeo.